Estamos falando sempre sobre a aplicação da neurociência na vida cotidiana. E no último vídeo nós conversamos um pouco sobre a importância do sono para a memória. É muito comum pessoas que dormem mal, que dormem pouco, reclamarem de falta de memória. E nós vimos no vídeo anterior que a memória ela é consolidada durante o sono. Então, por mais que a gente possa manter uma memória por alguns dias, a sua consolidação por um maior tempo depende de boas noites de sono. Hoje eu quero apresentar um pouquinho alguns hormônios produzidos pelo corpo e pelo cérebro e que são relacionados à qualidade do nosso sono. Aqui eu trouxe um modelo de borracha do cérebro para falar sobre um hormônio muito importante, o hormônio melatonina. Esse modelo cerebral, ele seria assim organizado. Imagine que essa é a parte da frente, de cima, de trás do cérebro. Ele tem um tamanho, um formato, um modelo, um peso, inclusive, muito parecido com o do ser humano. Esse modelo simula bem, só não a cor, mas ele simula bem o nosso cérebro. Vou abri-lo aqui para vermos estruturas profundas do cérebro e quero aproveitar agora que ele está aberto para que a gente possa observar uma estrutura que eu vou colocar aqui bem na ponta da minha unha, que é uma pequena pontinha, uma pequena saliência, projeção, chamada de glândula pineal. Esta glândula pineal é uma glândula que fica no meio praticamente do cérebro, bem protegida por todos os lados, bem profunda. E ela é uma parte de uma região cerebral chamada de epitálamo, presente no diencéfalo. Muitos nomes, né? Mas a glândula pineal, ela tem células muito especiais, os pinealócitos. E essas células produzem e liberam, como uma glândula, o hormônio principal, melatonina. Os pinealócitos não funcionam o dia todo. Eles não produzem melatonina de forma homogênea o dia todo. Eles são inibidos pela luz. Existe uma complexa via neural que faz com que a luz que incide na retina dos olhos ative receptores que transportam uma energia eletroquímica, um impulso elétrico que sai aqui da retina dos olhos, passa pelo nervo óptico, passa por outras áreas do sistema nervoso e chega até a glândula pineal. A retina, que estaria localizada aqui em nosso modelo, os olhos estariam localizados em nosso modelo mais ou menos aqui assim, ativa profundamente a glândula pineal que está aqui na ponta do meu dedo indicador. Então, toda essa transição que acontece traz o impulso nervoso de forma a informar a glândula pineal se existe luz ou não, se é dia ou se é noite. Porque a produção e a secreção de melatonina é inibida pela luz. Ela não acontece pela glândula pineal quando está claro, quando é dia. A melatonina é um hormônio da noite, é um hormônio do escuro. Não é tão exato assim, mas a melatonina é um hormônio que começa a ser liberado do cérebro no nosso sangue quando
a luminosidade do dia começa a reduzir. E aí nós começamos a ter um aumento progressivo e lento da melatonina. O dia vai escurecendo e a gente começa a ter uma subida nos níveis sanguíneos deste hormônio. Porém, quando nós vamos dormir e nos privamos da luz, apagamos as luzes, é que ela tem uma grande subida e terá o seu pico algumas horas depois. Eu vou dar um exemplo prático. Então, se a gente está numa região do Brasil e numa época do ano em que o pôr do sol acontece às 18 horas, então, mais ou menos lá pelas 17h30, a gente começa a ter a detecção maiorzinha da melatonina. Com o pôr do sol, ela aumenta um pouco, vai aumentando. Vamos imaginar que a gente vai deitar para dormir às 22 horas, 10 da noite, e apaga todas as luzes do ambiente. E aí ela vai subindo cada vez mais. Lá pela 1 da manhã, ela terá o pico. E essa maior produção ficará entre 1 e 3 da manhã aproximadamente. E aí ela começa a ter uma queda e quando o dia amanhece, a melatonina cai intensamente, repetindo o mesmo ciclo no próximo dia. É um hormônio que é influenciado e influencia os nossos ritmos. É influenciado pelos ritmos externos, mas influencia os ritmos internos. Se pensarmos na época dos nossos avós, bisavós, tataravós, quando não existia energia elétrica, as pessoas viviam nos sítios e acordavam quando amanhecia e dormiam logo depois do anoitecer, nós teríamos esse ciclo muito mais facilmente coordenado do que nos dias de hoje, em que nós temos tanta oferta de luz artificial. Estou dizendo isso porque hoje nós sabemos que a luz artificial da lâmpada, do corredor, do poste, do computador, do celular, da televisão, especialmente a luz em comprimentos de onda específicos que se relacionam à luz azul, visível para nós, é suficiente para inibir a glândula pineal de forma semelhante ao que acontece na luz do dia. Então, se ao invés de dormir às 10, nós formos dormir à 1 da manhã, nós vamos ter aquele pico da melatonina. Demora ali algum tempo, 2, 3 horas, ela sobe e tem o pico logo depois. Então, deitamos à 1 da manhã, 2, 3, 4 da manhã, por aí, 4h30, vamos ter aquele pico. Eu tinha mencionado no exemplo anterior um período de pico de umas 2 horas. Então, eu vou chegar ao pico 4h30, 5 horas, tá, mas vai amanhecer 6 horas da manhã. E clareia o dia. E isso já é uma sinalização para a glândula de que é hora de parar de produzir. E nós não teremos tido a quantidade de tempo e a quantidade de hormônio que precisaríamos para aquela noite de sono. A percepção do escuro é necessário para que a gente comece a ter sono. E é por isso que lá no pôr do sol a melatonina começa a ser produzida. O pico da melatonina é essencial para a regulação daquelas fases de sono. Mas exerce outros efeitos, tanto sobre a organização cerebral, a organização das emoções, da memória, mas também efeitos sobre as células do nosso corpo, sobre o ciclo celular, sobre a substituição de células que precisam ser trocadas, o controle de células que não podem ser multiplicadas e assim por diante. É verdade que sabemos hoje que alguns outros órgãos também produzem a melatonina,
como o intestino. A melatonina produzida no intestino por células enteroendócrinas tem um papel diferente da melatonina produzida pela glândula pineal. Lá no intestino, ela não é regulada pela luz, ela é regulada pelo alimento que passa no trato gastrointestinal. E lá está relacionada com a microbiota, com a absorção de alimentos, com outros papéis intestinais. Mas a melatonina cerebral, ela é essencial para a nossa vida, regeneração celular, sensação de descanso, acordar com aquela sensação de boa noite de sono. Tudo isso acontece graças à melatonina. Mas se você ver na internet, ofertas para comprar melatonina, nos países que são vizinhos do Brasil, ou mesmo em viagens para o exterior, a oferta deste hormônio como se fosse suplemento alimentar, cuidado. Não devemos consumir como se fosse um mineral, uma vitamina, pois não é. Melatonina é um hormônio. E a sua ação, ela é casada com todos os outros hormônios. E a sua oferta exógena, ingerindo melatonina, pode comprometer a produção natural. Sabemos pouco ainda sobre o uso exagerado, diurno, incorreto, não necessário da melatonina. Então, não devemos utilizá-la como automedicação. Existem casos que ela é benéfica, especialmente em insônias graves de idosos após os 70 anos de idade, ou em períodos curtos, como pré-operatório de crianças, ou mesmo após o retorno de uma viagem do exterior, em que passamos por vários fusos horários e estamos com o chamado jet lag, que é aquela confusão de horários graças a viagens. Nessas circunstâncias, ela tem uma aplicação. Mas o médico do sono, o médico neurologista poderão avaliar esta necessidade. Não se automedique com melatonina. Ela não é algo que seja sem nenhuma função. Ela é um hormônio e um hormônio importante. Para finalizar essas dicas de neurociência para a vida cotidiana, eu espero que você perceba o seguinte, o que eu falei sobre a luz. Dormir no claro comprometerá negativamente a produção de melatonina. Nós precisamos dormir no escuro, mesmo quando crianças. A luz do corredor, a TV ligada, a luz externa, a luz do poste, o abajur, todas essas fontes luminosas atrapalham e comprometem a qualidade do sono. Desligue tudo. Coloque blackout na janela se está num lugar claro. Tampão no olho se está difícil ter uma escuridão total, porque nós precisamos oferecer para a glândula pineal o escuro, sinalizando que é hora de dormir e hora de produzir e liberar a melatonina no sangue. Espero que você se cuide e tenha um sono de qualidade para ter também o acordar de qualidade, uma vida com mais memória, com mais disposição. Até o próximo vídeo.